Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Eu queria dizer que é um motivo de muita alegria, motivo de felicidade para os nossos corações, estarmos mais uma vez diante da palavra de Deus. Hoje nós temos mais um estudo e louvado seja Deus por esses momentos de edificação, e que esses momentos possam ser momentos de muito aprendizado também para todos nós. Eu confesso que estou muito feliz, porque a cada dia mais pessoas estão se interessando pela palavra de Deus. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre isso, sobre o quanto é importante que a palavra de Deus seja cada vez mais lida, estudada e refletida nos nossos dia a dia. O nosso dia a dia tem que ser permeado por uma intimidade devocional com a palavra de Deus. Porque quando nós deixamos de lado a palavra de Deus, nós acreditamos em coisas falsas que o mundo nos oferece. Então é só daqui, irmãos, da palavra de Deus, que nós podemos conhecer qual que é a vontade de Deus. Não espere que alguém chegue para você falando alguma coisa e você vai ver como verdade se não tiver fundamento na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se um anjo chegar para você, irmã Maria José, falando algo que está diferente aqui, que seja anátema, que seja maldição. Porque nem mesmo qualquer ser tem capacidade de falar alguma coisa contrária àquilo que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus em Efésios 6 é considerada a espada. A palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Efésios e fala da armadura de Deus, ela é a nossa espada. E com efeito, Jesus Cristo, quando foi tentado, ele não foi tentado por alguém que desconhecia da palavra, mas Satanás conhecia tudo sobre a palavra. E a cada momento, a cada tentação que Satanás fazia para cima de Cristo, ele jogava uma palavra que está aqui escrito. Só que nessa batalha, Cristo é a palavra viva de Deus. E nessa batalha, Cristo com a sua espada, com a sua palavra, ele se defendia ao ponto de vencer essa batalha. Essa foi só uma das que ele venceu, porque depois Cristo venceu mais e mais e mais. E nessa manhã de hoje, eu profetizo na vida de cada um de vocês, que Cristo, como promessa dele, estarei junto de vocês até a consumação dos tempos. Ele está aqui nessa manhã para ajudar você nas suas batalhas. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Romanos 12, 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A palavra experimentar, escrita aqui nessa carta de Paulo, ela tem um sentido de você descobrir alguma coisa nova. Então, quando você descobre a novidade do Evangelho, a novidade da palavra de Deus, você passa a experimentar algo novo na sua vida. A palavra de Deus, ela tem a função de nos levar cada vez mais próximo da vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Nessa manhã de hoje, nós vamos estudar sobre uma igreja do Apocalipse. Jesus Cristo se revela ao apóstolo João na ilha de Patmos. João foi exilado nessa ilha porque representava aos seus 90 e tantos anos um perigo para o Império Romano. Não porque era um homem forte, aliás, pelo contrário, ele já estava debilitado pela sua idade. Mas João representava um perigo ao Império pela sua palavra, pelo que falava. João foi um dos apóstolos que sentou ao lado de Cristo. E mais do que isso, como ele mesmo vai dizer no seu evangelho, ele era o discípulo que Jesus amava. E João não só sentou do lado de Cristo, mas inclinou a sua cabeça nos ombros do Mestre. E João teve o privilégio de conhecer Jesus nos seus 3 estágios. Primeiro, no estágio humilhado, quando Cristo veio e se tornou um de nós, o Deus conosco, o Emanuel que Isaías pregava, e foi humilhado até a morte e morte de cruz, por mim e para você. Apenas assim eu poderia ter uma esperança e um futuro para mim. E João o conheceu assim. João também o conheceu quando ele estava ressuscitado, quando aparece para vários dos seus, provando que Cristo é maior do que a morte, provando que Cristo venceu a morte, para nos dar a esperança de que nós também podemos vencer se estivermos com Ele. Mas agora João está vendo Cristo numa revelação, no seu 3º estágio, que é o estágio de Cristo glorificado. E é por isso que o livro de Apocalipse diz que ele tinha os cabelos brancos e tinha os olhos de fogo. Cristo é o primogênito da criação de Deus, que ao subir para os céus foi glorificado, está sentado à direita de Deus Pai, e lá Ele espera por mim e por você, que seremos também glorificados depois dele. A igreja de Pérgamo ouviu de Cristo algumas palavras, e dentre elas existe uma promessa para essa igreja. E essa promessa vai trazer para nós hoje o título desse estudo, qual seja Pérgamo, o novo nome e a pedra branca. O novo nome e a pedra branca. Pensa um pouquinho, irmão. Que nome você gostaria de ter como um novo nome?
Qual o nome que você acha bonito? Ah, eu queria esse nome se fosse para mudar de nome. A igreja de Pérgamo, aqueles que forem vencedores. Há uma promessa em Apocalipse, feita pelo próprio Jesus Cristo, que vai dizer para nós, para mim e para você: aqueles que vencerem receberão um novo nome, escrito numa pedrinha branca. Irmão, quando o seu nome estiver escrito nessa pedrinha branca, você vai estar junto com Cristo, no mesmo caminho de Cristo para a glorificação. Fecha seus olhos, vamos orar nessa manhã. Senhor meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio de conhecer as Tuas revelações. Nós queremos agradecer, Senhor, por esse momento de estudo que vai edificar as nossas almas. A palavra de Deus que é o pão da vida, a palavra de Deus que é o alimento espiritual, para que possamos ser fortificados e edificados a cada dia. E o Senhor nos trouxe aqui hoje para estudarmos, para aprendermos sobre a sua palavra. No nome do Senhor Jesus, nós agradecemos pela vida de cada um de nós, pelos nossos familiares. E onde, Senhor, estiver algum obstáculo, algum problema, para que possamos seguir e confiar na Tua palavra. Que o Senhor possa jogar por terra, que o Senhor possa nos fortalecer, dando sabedoria e compreensão. E a gente possa a cada dia conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus, e a igreja diz amém. Pérgamo, uma pedra branca e um novo nome. Eu convido os irmãos para conhecermos essa carta, para conhecermos essa prescrição, essas observações, esses encaminhamentos que Cristo Jesus dá para a igreja de Pérgamo. O texto bíblico está em Apocalipse, capítulo de número 2, e o versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Perdão, só o versículo 12, tá? Capítulo 2, versículo 12. Retomando, Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 12. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias que Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde mora Satanás, onde habita Satanás. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em meio aos que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel,
para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. Além disso, estão aí também, em seu meio, os que seguem as doutrinas dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome. Glória a Deus. Um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Pérgamo é uma cidade da Ásia Menor, um dos maiores centros financeiros e administrativos da época. No entanto, se eu tenho em Éfeso e Esmirna, que são cidades portuárias, o comércio como a principal fonte financeira e administrativa da cidade, Pérgamo é um centro cultural. Esse centro cultural era também o centro de muitas e muitas cultuações a várias e várias divindades. Não é à toa que Jesus Cristo vai dizer que em Pérgamo está instalado o trono de Satanás. E com efeito, Pérgamo traz algumas singularidades enquanto igreja. Porque na cidade de Pérgamo era onde tínhamos um templo erguido ao imperador. Então, naquele templo, homens e mulheres iam até lá para prestar culto ao imperador. Era também em Pérgamo que tinha um templo dedicado a Zeus, que na mitologia grega é o maioral das entidades, que por meio dele surgiram todos os outros deuses gregos. Um terceiro templo dos muitos que existiam em Pérgamo era levantado a um deus da medicina, a um deus chamado Asclépion. Mas não era só um templo, era uma espécie de comércio da medicina da cidade de Pérgamo. E era muito grande, e as pessoas que iam até ali, iam para participar de uma espécie de culto e ao mesmo tempo se instalarem num spa. Olha que nós já temos spa lá nos primeiros séculos depois de Cristo. Então havia 3 principais templos de adoração em Pérgamo. Mas o trono de Satanás ao qual se refere Cristo não é nenhum desses 3 templos. O trono de Satanás são as mentiras e as heresias que são praticadas. Porque em favor desse culto ao imperador, em favor desse culto a Zeus, em favor desse culto aos outros deuses gregos e romanos, o povo se esquecia
cultuar a Cristo Jesus. E se a gente olhar para a história, Pérgamo é a terceira fase da igreja de Deus, da igreja de Cristo na terra. E nessa terceira fase, que coincide com o quarto século, 300 e poucos depois de Cristo, nós vamos conhecer que a palavra de Deus está direcionada para um povo que acredita em Deus, sim, mas ao mesmo tempo presta culto ao imperador, a Zeus, a Asclépion, a Artemis e a todas as outras entidades de culto grego. E mais do que isso, irmãos, a igreja de Pérgamo conhece uma fase ruim para a igreja de Cristo na terra, porque na igreja de Pérgamo começa-se o que a gente vai chamar de um sincretismo religioso, e agora mesmo a gente volta nisso para falar. O imperador chamado Constantino, depois que Roma bateu de frente com o cristianismo e matou muitos, era normal todas as tardes o povo ir para aquelas arenas, para os coliseus da vida, e ali os crentes, aqueles que professavam Jesus Cristo e não prestavam culto ao imperador, eram jogados aos leões como forma de entretenimento para os romanos. Você tinha duas opções: você ajoelha na frente do imperador e presta culto para ele, porque o imperador é um Deus, ou você vai ser jogado na arena. E o que Deus tem a favor, o que Jesus Cristo tem a favor dos crentes da igreja de Pérgamo, eu tenho a favor de vocês, que vocês, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, vocês foram fiéis ao meu nome. Eu sei que você ainda conserva meu nome. Quer saber de uma coisa? Eu estou aqui de frente com vários crentes. Se alguém falar para você, nega Jesus Cristo, ou você vai perder o emprego, eu tenho certeza que aqui ninguém vai negar Jesus Cristo. É melhor perder o emprego do que negar Jesus Cristo. Nega Jesus Cristo, ou você vai ser mandado embora, você não vai estudar mais aqui nesse local. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai negar Jesus Cristo. Nega Jesus Cristo, ou eu vou aumentar o aluguel da sua casa. Tenho certeza que ninguém vai negar Jesus Cristo. Os crentes de Pérgamo, assim como a gente assiste a igreja de hoje, não negavam Jesus Cristo. Era preferível ir para a arena e servir de alimento a leão, mas não negavam a Jesus Cristo. Não. Antipas não está na Bíblia, mas a história vai contar que ele foi jogado dentro de um touro de cobre, e ali eles colocaram fogo por baixo e jogaram água e óleo, e ele foi queimado, ele foi cozido dentro daquele touro, daquele bezerro, que era objeto de consagração e de culto a deuses pagãos. Esse testemunha de Deus fiel, chamado Antipas, morreu em nome do Evangelho. E aqui Deus está dizendo: eu tenho a favor de vocês, que vocês são fiéis ao meu nome, mesmo nas dificuldades.
Mesmo quando alguém chega para você e fala, nega o nome de Jesus Cristo ou você morre. A igreja de Pérgamo não nega o nome de Jesus Cristo. Aqueles que conheceram Jesus Cristo, e João foi um deles, não paravam de falar de Jesus Cristo. E a partir do momento que matava-se um, a partir do momento que um crente era martirizado, a semente dele nascia os frutos de 100 ou mais. E o cristianismo começa a crescer. Só que nós temos aqui agora um problema. Começa a crescer também o Império Romano. E Constantino, ele vai pensar o seguinte: eu preciso da força e do apoio do povo para que eu seja cada vez mais forte. Então, a partir do Edito de Milão, eles vão promulgar, documentar que qualquer uma das religiões seriam bem-vindas no Império Romano, inclusive o cristianismo. Então, Constantino diz o seguinte: de agora em diante, o Império Romano tem prioridade para as religiões. E não é ele, mas posteriormente, um outro imperador romano chamado Teodósio vai considerar o cristianismo como uma religião oficial de Roma. Constantino, a história vai nos dizer, ele se diz agora uma pessoa que está convertida ao cristianismo. Segundo a história, Constantino teve uma visão, e nessa visão apareceu-lhe uma cruz, ou alguma coisa parecida com uma cruz. E na visão alguém dizia para ele: com isso você vencerá. Então ele mandou cunhar nos escudos de todos os soldados uma cruz, um símbolo que lembrava Jesus Cristo. E ele foi para a guerra, e nessa batalha Constantino venceu. A história vai dizer que Constantino, o imperador romano, se converteu ao cristianismo. Mas a história também vai desmentir isso, porque ele não se converteu totalmente ao cristianismo. As moedas cunhadas por Constantino tinha de um lado as letras iniciais de Cristo e de outro a figura de Apolo, que é um deus grego. Na verdade, não tem como vencer o cristianismo, mas tem como você se infiltrar, igreja de Pérgamo, de você ter infiltrados ali dentro do cristianismo, mas que pregam heresias. Olha para a igreja de hoje, irmãos e irmãs. A igreja de hoje é uma igreja de Pérgamo, porque mesmo onde tem pessoas puras, dedicadas e compromissadas com a vontade de Deus, também tem gente que fala e prega heresias, a ponto de falar que certas coisas não estão em desacordo com a vontade de Deus, mesmo estando escritas aqui. A igreja de hoje arranca páginas da Bíblia para que a Bíblia, a palavra de Deus, possa se amoldar à sua vontade. A igreja de Pérgamo de hoje diz: nós não precisamos de seguir tudo que está na Bíblia. A gente pode fazer do jeito nosso. E é por isso que Deus adverte a essa igreja de Pérgamo: tem no meio de vocês
alguns que são adeptos de Balaão. Vai lá para Números, irmãos. Livro de Números 22, 23, 24. Balaão se diz um profeta de Deus, mas não é um profeta de Deus, porque um rei chamado Balaque o contrata para amaldiçoar o povo de Deus e paga. E Balaão recebe aquele dinheiro, bota ali as notas de 100, de 200 no bolso. Aliás, recebe em dólar, que é mais caro. E Balaão vai para uma espécie de montanha, e dali ele vê o povo de Deus numa campina, as tendas do povo de Deus acampado. E quando Balaão olha, Balaão diz: não, eu não posso amaldiçoar. A palavra de Deus diz, aqui está escrito: amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem e abençoarei aqueles que abençoarem vocês. Balaão está dizendo que não adianta alguém amaldiçoar a vida de vocês, a minha vida, porque nós somos abençoados, e aqueles que são abençoados, nenhuma praga, nenhuma maldição cai sobre a sua tenda. E Balaão se recusa, enquanto Balaque olha para ele e aumenta a oferta, 1, 2, 3 vezes. E Balaão olha e diz: não posso amaldiçoar, não posso vencê-los com a minha maldição. Então o que Balaão diz? Mas eu sei uma forma. Quando eles estiverem acampados, peguem as suas mulheres e as deixem ali, dançando, prestando culto. Então aquele povo de Deus, aqueles homens de Deus, vão ver as suas mulheres, as mais bonitas, e vão se envolver com elas. E depois de envolvido com essas mulheres, o povo de Deus não será mais um povo santo, um povo separado. Porque o povo de Deus vai se envolver também, não só com as mulheres, mas com as comidas dedicadas aos ídolos. E eles vão se envolver também com a prestação de culto e louvor aos seus ídolos. E sobre eles recairá um grande castigo de Deus. E Balaão então dá essa estratégia diabólica para Balaque. E a partir dessa estratégia, aquela nação santa, sacerdócio real, a menina dos olhos de Deus, perde a sua santidade diante de Deus. E a destruição então de Israel acontece. E só não acontece mais, só não é mais destruída, porque tem uma promessa de Deus com Davi, que diz que de Davi nascerá um renovo, e esse renovo vai fazer com que a graça de Deus paire sobre a vida daqueles que creem. Balaão é uma pedra de tropeço para o povo de Deus. E as doutrinas de Balaão estão sendo lembradas por Jesus Cristo na carta de Pérgamo. Vocês já viram falar que tem gente mudando a Bíblia? Que tem Bíblia adaptada hoje para homossexuais, tem Bíblia adaptada para todo tipo de pessoa? Isso é pedra de tropeço. Isso significa que eu não posso vencer, mas eu posso vir aqui e mudar e falar que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, não é uma vontade correta, porque não está de acordo com a minha vontade. E eu preciso então fazer com que a palavra de Deus se transforme conforme a minha vontade. Eu não vou me conformar à vontade de Deus, me transformar na vontade de Deus. Eu vou transformar a palavra de Deus, querendo transformar a vontade de Deus, para que eu possa viver o meu hedonismo, onde o prazer carnal, onde o prazer está acima da vontade de Deus. E Jesus Cristo prescreve também que ali naquele meio tem alguns
dos nicolaítas. E nós já ouvimos dos nicolaítas quando Jesus Cristo escreve a Éfeso. Os nicolaítas dizem de forma herética, é uma heresia, que os prazeres da carne em momento algum interferem no seu espiritual. Constantino, imperador romano, não consegue vencer o cristianismo, mas consegue adulterar o cristianismo. Eu não vou vencer. Eu vou aliar a igreja ao Estado. Agora, eu vou criar um ente nesse Estado, igreja, que vai ter a força igual ou maior do que o imperador. E o imperador era chamado também de um papa. Então eu crio a figura de um papa. E eu estou vendo aqui o início de uma igreja herética, uma igreja romana permeada por heresias. Uma igreja romana que de um lado tem a moeda, a cara do imperador ou de um deus romano, e de outro tem as iniciais de Cristo. Eu estou vendo o nascimento de uma igreja que vai adulterar o cristianismo puro, verdadeiro e agradável conforme a vontade de Deus. E a partir de Constantino, a partir das conquistas que o Império Romano tem, eu observo o chamado sincretismo religioso. Vem cá, irmão. Nós chegamos aqui na sua aldeia hoje. Vocês prestam culto a quem? Nós prestamos culto aqui a Moloque. Beleza. De hoje em diante, vocês vão prestar culto lá no templo de vocês a Moloque e a Cristo. Mas nós temos que dar um nome para isso aí. Então começa-se uma mistura, uma adulteração do cristianismo puro. Começa-se então a pensar que tudo pode. Na Turquia tem uma basílica chamada Basílica Vermelha. Embaixo dela era um templo a um deus grego. Derrubaram o templo. Em cima construíram uma basílica. O cristianismo que nasce em Pérgamo é comparado a essa basílica. Na sua superfície fala-se de Cristo, mas o seu fundamento é de deuses pagãos. E infelizmente, a igreja de Pérgamo desvirtua o verdadeiro, o autêntico cristianismo. Eu não posso te vencer, mas eu posso misturar no meio de vocês heresias, para que vocês sigam as heresias. E seguindo as heresias, vocês deixam de prestar um culto verdadeiro a Deus, porque Deus não permite você prestar culto a Ele e a deuses pagãos ao mesmo tempo. Amar a Deus sobre todas as coisas significa não ter mistura. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que somente Ele, e somente a Ele, e somente para Ele são o nosso culto, a nossa glória e o nosso louvor. Ao anjo
da igreja de Pérgamo, escreva isso: eu sou essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus Cristo se revela a João e à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada de 2 gumes. A palavra de Deus, oh glória, em Efésios capítulo 6, quando Paulo escreve aos crentes de Éfeso, e quando ele fala da armadura de Deus, a espada significa a palavra de Deus. Se não, vejamos. Efésios 6, 14 em diante. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, Jesus Cristo, está dizendo que a única forma de acabar com as heresias, que a única forma de destruir aquilo que adultera o cristianismo genuíno, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quando o escritor de Hebreus está escrevendo a sua carta, e quando ele vai para o capítulo 12, ele dá uma definição da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do seu coração. A espada de Deus, a espada de 2 gumes, aquela que sai da boca de Cristo glorificado, é a palavra de Deus contra toda e qualquer adulteração no verdadeiro, genuíno, original, perfeito Evangelho de Cristo. A espada de 2 gumes é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. A espada corta, mas a espada também cura. De um lado, ela corta, do outro, ela cura. A palavra de Deus, muitas vezes, ela vai te machucar. Vai machucar os desejos da sua carne, vai machucar os desejos do seu coração. Mas na maioria das vezes, ou em todas as vezes, a palavra de Deus vai curar você. A espada de 2 gumes, a qual está sendo relacionada por Cristo Jesus, significa que a palavra de Deus é a única forma de você não deixar com que heresias, palavras erradas, pensamentos heréticos, doutrinas de Balaão, doutrina dos nicolaítas, adentre na sua igreja. E eu profetizo sobre essa igreja, IDB Santa Terezinha, que nenhuma doutrina de Balaão, que nenhuma doutrina nicolaíta, que nenhuma doutrina herética entre por aquela porta, no nome do Senhor Jesus.
Não haverá, irmãos, outra forma de combater. Não há outra forma senão por meio da palavra de Deus. Continuando, Jesus Cristo vai dizer que o trono de Satanás está instalado em Pérgamo. Assim como o trono de Satanás está instalado neste mundo, nessa era que nós vivemos. É Pedro que vai dizer nas suas cartas que o maligno, o mundo jaz no maligno. E é engraçado que se você olha para Pérgamo dessa época, essa igreja tem 3 templos que eu falei agora mesmo. Dos principais. Um é Zeus, que é maioral entre os deuses pagãos da Grécia. O outro é Asclépion, que é o deus da cura da mitologia grega. E o outro templo é erguido ao imperador. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. O cristianismo se tornou aliado do Estado. Mas o templo de Zeus significa que quem quisesse poderia ter um Deus, referência do Deus maior nosso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do Cícero, o Deus da Aline, o Deus do Léo, o Deus da Lê, o Deus da Marta, o Deus do Zenon. Significa que eles tinham os Zeus, um templo a Zeus, que era como o Deus do cristianismo. Eles tinham um templo a Asclépion, que era o Deus da cura, que é uma referência direta ao nosso Espírito Santo. E eles tinham um templo erguido ao imperador, que era o mediador entre Zeus e o homem, assim como é a nossa referência de Cristo. Então o paganismo era pungente, o paganismo era revelado às claras, mas esse povo sobreviveu, levantando a mão e dizendo: eu sou cristão, eu sigo somente a Cristo, eu não me curvo na frente do imperador, eu não me curvo na frente de Zeus, eu não me curvo na frente de Asclépion, porque eu tenho o Pai, eu tenho o Filho, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e essa trindade é o que me basta. Portanto, Pérgamo, Jesus Cristo está dizendo para você: está na hora. Está na hora de deixar para trás aquilo que adultera a palavra de Deus, aquilo que adultera a vontade de Deus. Está na hora de deixar para trás e se arrepender. Se isso não acontecer, olha o que vai acontecer. Portanto, versículo 16, capítulo 2 de Apocalipse. Portanto, arrependa-se, senão eu irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Estava faltando a palavra de Deus. Estava faltando a espada da boca de Cristo de 2 gumes, aquela que corta, mas aquela que cura. Estava faltando ler mais, estava faltando para Pérgamo, escola bíblica dominical, para Pérgamo aprender sobre a palavra de Deus, para Pérgamo estudar sobre a palavra de Deus, para reconhecer e se transformar, e não se conformar ao que o mundo oferece, mas se transformar de acordo com a vontade de Deus. É isso que estava faltando para Pérgamo, e Cristo prescreve isso. Cristo dá uma receita para Pérgamo, qual seja: arrependa-se, ou eu mesmo vou até aí e vou lutar com vocês com a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Essa é a prescrição de Cristo, essa é a prescrição do médico dos médicos, que vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem à igreja. Ao vencedor,
Porque Cristo sempre termina uma das suas cartas dizendo que teremos vencedores, que alguém vai vencer. E a esse vencedor está reservado do maná escondido. O maná escondido, que é a própria configuração de Cristo Jesus. Nós vamos nos deliciar em Cristo Jesus, que é esse maná, que é o pão que desceu do céu. É Cristo que vai dizer: os seus antepassados comeram do maná e morreram, mas aquele que provar de mim, o pão vivo que desceu do céu, nunca morrerá, nunca experimentará da segunda morte. É isso que tem reservado para todos aqueles que mantêm firmes na palavra de Deus. Pérgamo, eu estou aqui para dizer que para vocês está reservado o maná escondido, mas não é um maná qualquer, é aquele maná delicioso, aquele maná que vem com gosto de mel. Igreja de Pérgamo, ao vencedor eu darei do maná escondido. Mas não é só isso, tem uma outra promessa para a igreja de Pérgamo. Você terá o seu nome escrito numa pedra branca. Quem quer um nome novo escrito numa pedra branca? Quem quer a promessa de um nome novo escrito na pedra branca? Julgamentos eram feitos dessa maneira. Quando alguém era julgado, tinham dois caminhos para esse julgamento. O primeiro caminho é que você está condenado. Você recebe uma pedra preta. Segundo caminho, quando você foi justificado perante a lei, quando não existe nenhuma lei que possa fazer você ser condenado, mas existe a graça de Deus sobre a sua vida por meio de Cristo, você recebe uma pedra branca. Quer dizer que se você recebeu uma pedra branca, irmão, você está justificado. Quer dizer que nessa manhã possamos ousar a buscar essa pedra branca, que é uma forma de coroar a sua vida sofrida no meio de um mundo onde jaz o maligno. Mas você recebendo essa pedra branca com o seu nome escrito, quer dizer que você foi justificado pela morte de Cristo e morte de cruz. Ao vencedor eu darei uma pedra branca. Guarda isso com vocês. Guarda essa pedra branca com vocês, para vocês lembrarem que essas perturbações, que essas aflições, que essas tempestades de hoje não podem se comparar à glória de Deus que está reservada para aqueles que o amam. Ao vencedor eu darei uma pedra branca. Significa que Cristo, ao morrer na cruz, Ele não quer te condenar. Ao morrer na cruz e pela fé que você tem em Cristo, Ele quer te justificar perante o fórum. Jesus Cristo é o seu advogado. Pedro na sua carta escreve: irmãos, que ninguém erre, que ninguém peque, mas se você pecar, tenho um advogado perante ao juiz que vai interceder por você. Esse advogado fiel chama-se Jesus Cristo. Portanto, Pérgamo, arrependa-te e conheça a palavra de Deus para que você não peque mais. Conheça a vontade de Deus, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas não só conheça, delicie-se na vontade de Deus. Era costume antigo também, de quando alguém visitava uma pessoa, e a pessoa te hospedava naquela casa, ela pegava uma pedra branca, partia em dois e dava a metade
da pedra para o seu hóspede. E dizia o seguinte: da próxima vez que você, ou alguém dos seus parentes, ou alguma pessoa dos seus passarem por aqui, traz essa pedra. Se essa pedra se encaixar, é aquela que eu te dei. Isso significa que você será bem-vindo na minha casa. Que nessa manhã nós possamos receber a metade da pedra branca que Cristo nos deu. E como promessa dele, que eu vou subir lá no meu, onde eu estou, tem muitas moradas, que a gente possa chegar lá com a outra metade da pedra. E que essa pedra possa se encaixar na pedra que Cristo tem. E a gente possa ouvir dele, nós e nossos familiares: entra, você é meu convidado, você é meu hóspede. Eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Palmas para Cristo.